Meu computador está muito lento. Pronto, gravando. Bom dia agora. Os exercícios de pontos, quem foi que conseguiu fazer, quem foi que não conseguiu, quem é que tem dúvida? José Vinícius conseguiu. Quem não conseguiu? Rafael fez, isso deu certo. Eu espero que todos tenham conseguido, certo? Eu ainda vou corrigir eles hoje. Hoje não dá tempo, só amanhã que eu vou corrigir eles. Espero que todos tenham conseguido, tenham entendido que a aula de hoje, para poder entender retas, tem que entender ponto, certo? Para poder fazer uma reta, tem que saber botar uns pontos em épora. Várias pessoas aqui que conseguiram. Sabrina, Eduarda, João Vitor. Então, vamos lá. Alguém quer tirar alguma dúvida sobre a aula de ponto? Alguma coisa que ficou confuso? Não. Então, vou desligar a câmera e vou colocar aqui para apresentar a aula de retas. Está muito lento o computador. Ah, Jesus, não vou conseguir não apresentar, pelo que eu estou vendo. Gente, eu vou sair da aula e entrar de novo para ver se eu consigo colocar para apresentar, viu? Vou sair e entrar de novo. Estão ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo?
Então, tá muito devagar. Até para sair da reunião foi difícil. Vou tentar apresentar agora. Tá ouvindo, né? Espero que dê certo. Sim. Estão vendo aí? Dá para ver os slides? Dá sim. Pronto. Ainda bem. Agora eu estou em dúvida se ela está gravando, mas se não tiver, não tem ela não, porque vocês têm a aula teórica e a aula prática gravada, né? Já que eu vou disponibilizar no CIO quando acabar a aula. Então, vamos lá. A aula de hoje é sobre reta genérica ou reta qualquer, mesma coisa. A gente chama mais de reta qualquer, certo? No espaço, nós temos infinitos pontos. Não é só um ponto, vai ter infinitos pontos. Para me determinar uma reta, eu preciso conhecer pelo menos 2 de seus pontos. Se eu souber 2 pontos, a localização de 2 pontos, eu consigo definir uma reta e individualizar ela no espaço. No espaço vão passar também infinitas retas, tá? E em uma reta vão existir infinitos pontos. Deu para entender? Então, olhando aqui, ó, para essa figura. Essa reta R, gente, reta sempre vai ser letra minúscula, certo? E entre parênteses, quando for reta objeto. E as projeções, mesma coisa. Projeção horizontal vai ser só o R, projeção vertical vai ser o R'. E pode ser qualquer letra também, tá ok? Então, nós temos essa reta R, definida pelos pontos objeto A e ponto objeto B, ok? Então, a reta, ela fica individualizada aqui pelo ponto AB, porque são os 2 pontos que eu conheço. Mas nela vão passar infinitos pontos, certo? Vários pontos vão passar aqui nesta reta, certo? Vamos ver aqui o que é a projeção de uma reta. Se uma reta for oblíqua ao plano, como por exemplo aqui, ó, ela é oblíqua a este plano alfa, então a sua projeção da reta vai ser o quê? A própria reta. Aí eu pergunto, se uma reta for oblíqua ao plano, sua projeção estará em verdadeira grandeza? O que é que vocês acham? Não. Não está em verdadeira grandeza. Observe essa imagem aqui. A distância do ponto A para o ponto B é bem diferente da projeção de A para a projeção de B. Então, se uma reta for oblíqua a um plano, sua projeção não está em verdadeira grandeza. E se essa reta for paralela ao plano? Está em verdadeira grandeza? O que vocês acham? Eu acho que sim. Tá, sim. Sempre que um elemento, um objeto for paralelo a um plano, sua projeção vai estar em verdadeira grandeza. A projeção desta reta vai ser o quê? Uma reta, né? Se a reta for situada no plano, estará em verdadeira grandeza? Projeção? Sim, estará em verdadeira grandeza. E a projeção da reta vai ser a própria reta, tá? E os pontos objetos e as suas projeções são coincidentes, ok? Se a reta for ortogonal ao plano, o que é que vai ser a projeção dela? Vai ser um ponto. Um ponto, muito bem. Estará em verdadeira grandeza? Não, né?
Não estará. Porque é um ponto, não tem como uma reta, né? Com projeção de um ponto, a verdadeira grandeza. Vamos lá. O que é que a gente pode dizer? Que a projeção de uma reta é sempre outra reta, com exceção se essa reta for ortogonal ao plano. Vejam que se a reta for oblíqua, a projeção é uma reta. Se a reta for paralela, a projeção é uma reta. E se a reta for situada no plano, a projeção é a própria reta, ok? A única exceção é se essa reta for ortogonal ao plano, que aí sim a sua projeção será um ponto. Então, vamos entender o que é uma reta qualquer. Reta qualquer é aquela que é oblíqua aos planos de projeção e à linha de terra, certo? Então, temos aqui no espaço essa reta objeto R, tá? Ela está sendo determinada pelo ponto A e pelo ponto B. Então, onde que vai estar as projeções dessa reta? Vai passar nas projeções horizontais do ponto A e nas projeções horizontais do ponto A e B, né? E nas projeções verticais do ponto A e B, certo? Então, ponto A, objeto A e ponto objeto B. Projeção horizontal de A, projeção horizontal de B. Por ela vai estar passando a projeção horizontal da reta. Ponto objeto A e B, projeções verticais do ponto A e projeções verticais do ponto B, ou seja, a linha B'. Então, por A' e B' vai passar a projeção vertical da reta R. Entenderam? Então, quando a gente for desenhar em épora a reta, a gente vai desenhar duas projeções. Projeções horizontais da reta, passando pelas projeções horizontais do ponto. E a projeção vertical da reta, passando pela projeção vertical dos pontos. Então, projeção horizontal aqui é valor de quê? Abscissa, afastamento ou cota? Para projeção horizontal. Quem lembra? Hein? O valor aqui da linha de terra até a projeção horizontal de A e da linha de terra até a projeção horizontal de B. É abscissa, afastamento ou cota? Não é abscissa. Abscissa a gente lê ao longo... É afastamento. 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 Então, o afastamento dos pontos, né, que é onde está a projeção horizontal, vai passar a projeção horizontal da reta R. E aqui, para a linha e B', a distância da linha de terra até a linha e até B' vai ser o quê? Abscissa, afastamento ou cota? Cota. Cota. Então, pela cota dos pontos, vai passar a projeção vertical da reta, que eu posso chamar de R', certo? Então, gente, reta qualquer é aquela que é oblíqua aos planos de projeção, certo? Existe outro conteúdo que é retas particulares, que é quando a reta é paralela a um plano e oblíqua a outro, ortogonal a um plano, e sim. Existem vários outros tipos de reta, certo? Mas nós decidimos que o importante mesmo é vocês entenderem o que é uma projeção de uma reta, certo? Por isso que nós não vamos lecionar esse conteúdo para vocês, ok? E ele é bem mais complexo de entender, né, assim, no virtual, sem vocês estarem vendo, fazendo um exemplo, por isso que não vamos lecionar. Olha só, o que é uma reta em épora? Olha aqui a reta em épora, reta qualquer em épora. Como foi que eu fiz essa reta em épora? Coloquei os dois pontos em épora, ponto A e ponto B, normalmente, certo? Normalmente, coloquei o ponto A e ponto B, pela projeção horizontal dos pontos A e B, ou seja, os valores de afastamento, eu vou ligar projeção horizontal da reta. Pelas cotas dos pontos, que é a projeção vertical, A' e B', eu vou ligar a projeção vertical da reta. Ok, gente?
Então, as retas RR', ou seja, projeção horizontal e projeção vertical, são também oblíquas à linha de terra. Por quê? Porque a sua reta objeto é oblíqua à linha de terra e aos planos de projeção. Dúvidas? Alguma dúvida? Olhando aqui para o espaço, essa reta está atravessando que diedros? Olhando para cá. Quem sabe dizer? Tem como saber? Tem, sim. Olha só. A gente vai descrever a trajetória de uma reta olhando para as porções da reta, ou seja, para os pedaços dela, certo? Então, o que é descrever a trajetória de uma reta? É dizer por que diedros essa reta atravessa. Então, se a reta atravessa no primeiro diedro é o quê? Afastamento positivo e cota positiva, não é isso? Então, afastamento positivo, eu leio para baixo. Então, projeção horizontal vai estar abaixo da linha de terra. Cota positiva, eu leio para cima da linha de terra. Então, projeção vertical vai estar passando acima da linha de terra. Ok? Segundo diedro, eu tenho afastamento negativo e cota positiva. Afastamento negativo, eu leio acima da linha de terra. E cota positiva, eu leio também para cima. Então, segundo diedro, as duas partes da reta vão estar passando acima da linha de terra. Gente, é a mesma coisa lá de ponto, certo? É a mesma coisa lá de ponto. A diferença é que agora a gente vai olhar para as partes das retas, para os segmentos de retas. Terceiro diedro, afastamento negativo e cota negativa. Afastamento negativo, eu leio para cima. Cota negativa, eu leio para baixo da linha de terra. Então, veja que o terceiro diedro é o contrário do primeiro. Quarto diedro, eu tenho o quê? Afastamento positivo e cota negativa. Afastamento positivo, eu leio para baixo. Cota negativa, eu leio também para baixo. Certo? Então, as duas projeções passam abaixo da linha de terra. O quarto diedro é o contrário do segundo. Então, agora, que diedros essa reta atravessa? Quem quer ter aí? Oi? O terceiro? Terceiro? Não. Uma reta, ela não atravessa só um diedro, essa reta qualquer. Observem que nós temos 3 situações diferentes. Veja que aqui, ó, quando a reta atravessa a linha de terra, vai ter o quê? Mudança de diedro. Né? Porque aqui eu tenho o quê? Afastamento negativo acima. Quando ela atravessa, o afastamento passa a ser positivo. Para aqui, para a cota, ó, acima da linha de terra, a cota é Positivo. E abaixo, negativa. Então, sempre que uma projeção atravessa a linha de terra, vai haver mudança de diedros. Então, para uma reta qualquer, ela vai atravessar 3 diedros diferentes. Por isso que a gente diz trajetória, ou seja, descrever a trajetória da reta. É dizer por quais diedros essa reta está atravessando. Certo? Então, observe aqui. Que diedros vai estar aqui, ó, antes da projeção horizontal atravessar aqui? Vai ser que diedro? Ó, o afastamento está para cima. Então, o afastamento, ele é? Negativo e a cota positiva. E a cota positiva. Afastamento negativo, cota positiva. É que diedro? Mas aí o afastamento dá para baixo, não? Não. Veja que antes desse pontinho aqui, ó, o afastamento está para cima, ó. Está aqui a linha de terra, certo? E aqui é o afastamento, ó, está para cima.
Ah, entendi. Eu pensei que você estava falando dos pontos. Entendi. Não, a gente tem que olhar para os segmentos de reta, não olhar para os pontos, entendeu? Por isso que são 3 diédros diferentes. Então, Eu ó, acho que esse é o segundo, bem. afastamento negativo e cota positiva é o segundo diedro. Muito bem. Agora, aqui no meio, a gente tem o quê? Afastamento para baixo, positivo, cota para cima, positivo. Vai ser que diedro? Desse ponto até esse. Vai ser que diedro? Afastamento positivo, cota positiva. Primeiro diedro. Afastamento positivo e cota positiva é o primeiro diedro. E, após isso, após esse ponto aqui, onde as duas projeções estão abaixo da linha de terra, vai ser qual diedro? Projeção horizontal está para baixo. Quarto diedro. Muito bem. Quarto diedro, porque projeção horizontal está para baixo, então o afastamento ele é positivo, e a projeção vertical está também para baixo. Então, a cota é negativa. Então, a trajetória dessa reta é segundo, primeiro e quarto diedro. Gente, mais uma vez eu vou lembrar vocês, no espaço, numa reta, vão passar infinitos pontos. Então, todos os pontos que estão aqui, certo? Anterior à reta cruzar o espaço, né? Aqui vai haver mudança de diedro. Então, todos os pontos aqui estão no segundo diedro, todos os pontos anterior. Aqui no meio, todos os pontos estão no primeiro diedro. Todos os pontos. Veja que o ponto A e o ponto B estão no primeiro diedro, certo? E todos os outros que existirem aqui vão estar no primeiro diedro. E após a outra mudança de diedro, todos os pontos estão no quarto diedro. Veja que na projeção horizontal da reta vão passar todos os afastamentos de todos os pontos. E na projeção vertical da reta vai passar todas as cotas de todos os pontos, certo? Ok? Querem tirar alguma dúvida? Alguém não entendeu? Mais uma dica para vocês. Lembra que o primeiro é o contrário do terceiro, o segundo é o contrário do quarto? Se eu iniciei aqui, ó, com minha reta no segundo, né? Como é o contrário, aqui vai sair no quarto. Se aqui fosse o primeiro, aqui seria o terceiro. Então, os opostos da reta sempre vai ser um contrário ao outro. Ok? Para a reta qualquer. Certo? Agora, quando vocês forem fazer a aula prática, infelizmente eu não tenho como fazer aqui, né? Quando vocês forem assistir os vídeos, aí vocês vão tentando fazer as retas, certo? E descrever a trajetória, ok? Vamos aqui agora para os pontos notáveis de uma reta. O que são pontos notáveis de uma reta? São os pontos que pertencem à reta e que estão situados em algum desses outros locais. Linha de terra, plano horizontal, plano vertical, bissetor ímpar ou bissetor par. Certo? Linha de terra não entra. Plano horizontal, plano vertical, bissetor ímpar ou bissetor par. São os pontos notáveis da reta, ou seja, são os pontos da reta que estão atravessando os planos. Então, quais são os planos que a gente já aprendeu no espaço? Plano horizontal, plano vertical, bissetor ímpar e bissetor par. Quando a reta atravessa esses planos, a gente vai encontrar um ponto notável. Observem aqui, ó, voltando. Quando a reta atravessa um plano, um diedro, certo? Uma das suas projeções vai estar na linha de terra. Então, aqui é um ponto notável e aqui é outro ponto notável. Vamos entender eles, depois a gente volta nessa figura e vocês vão me dizer quais são os pontos notáveis que estão ali, certo?
Iniciando, olhando aqui para a figura, vamos entender os traços. Os pontos notáveis são representados por traços. Traço horizontal. O que é o traço horizontal? É o ponto da reta que está atravessando o plano horizontal. Traço vertical é o ponto da reta que está atravessando o plano vertical. Traço no bissetor ímpar é o ponto da reta que está atravessando o bissetor ímpar. E traço no bissetor par é o ponto da reta que está atravessando o bissetor par. Ok? Então, a reta, ela vão ter 4 pontos notáveis, que esses pontos notáveis são os traços. Traço H, traço V, traço I e traço P. Certo? Vamos entender cada um deles. Traço vertical é o ponto da reta que está atravessando o plano vertical. Então, veja, quando a reta objeto atravessa o plano vertical, certo? Então, eu encontro o traço V. Esse traço V tanto pertence à reta objeto, quanto pertence ao plano vertical, ok? O traço tanto pertence à reta, quanto pertence ao plano vertical. E aí eu pergunto, lá da aula passada, qual era a característica de um ponto que pertence ao traço, ao plano vertical? Quem lembra? Eu expliquei lá. Tem afastamento igual a zero, né? Sempre que um ponto atravessa o plano vertical, ele tem afastamento zero. Por que o afastamento é zero? Porque a sua projeção vai estar onde? A projeção horizontal do ponto? Na linha de terra, certo? Deixa eu ver se aqui. Ó, traço vertical, projeção horizontal vai estar na linha de terra. Então, aqui, ó, é o traço V. Caso projetar no espaço do infinito, vai inserir no ponto, projetar ele no plano horizontal. Vai ser justamente na linha de terra. Por isso que o traço V sempre vai ter afastamento zero. Essa é a característica maior do traço V. Ele sempre tem afastamento zero. Ok? Deu para entender? Todo mundo entendeu? Traço V sempre vai ter afastamento zero. Por quê? Porque a sua projeção horizontal sempre vai estar na linha de terra, certo? Então, a característica de V é sempre afastamento zero. E o traço H? O que é o traço H? É o ponto da reta que está atravessando o plano horizontal, certo? Traço H sempre atravessa, né, o plano horizontal. Qual é a característica de um ponto que pertence ao plano horizontal? Quem lembra? Tem cota igual a zero. Sempre vai ter cota igual a zero. Por que cota igual a zero? Porque a sua projeção vertical vai estar na linha de terra. Veja que, ó, tá aqui o ponto H, certo? Quando nós projetamos parte do infinito, que inserir no ponto, vai projetar ele na linha de terra. Então, traço H sempre vai ter cota igual a zero, ok? Qual a característica de V? Afastamento zero. Qual a característica de H? Sempre vai ter cota zero. Certo, gente? Entenderam? Alguém não entendeu? Quer tirar dúvida? Não? Agora vamos entender traço no bissetor ímpar e traço no bissetor par, certo? Iniciando com o bissetor ímpar. Qual a característica? O que é o traço do bissetor ímpar, primeiro? É o ponto da reta que está atravessando o bissetor ímpar. Então, esse ponto I pertence tanto à reta quanto pertence ao bissetor ímpar. Ok? Lembrando da aula passada, qual a característica de um ponto que pertence ao bissetor ímpar? Quem lembra? Sempre que um ponto pertence ao bissetor ímpar, tem o quê? Os dois igual.
Projeções com valores iguais e projeções simétricas, ou seja, o afastamento é igual à cota, valores iguais e sinais iguais, mas as projeções são simétricas, né? Então, bissetor ímpar vai ser o ponto da reta que apresenta projeções simétricas. Vou mostrar a vocês como é que encontra isso. E bissetor par é o ponto da reta que pertence ao que está atravessando, né, o bissetor par. Então, ele tanto pertence à reta quanto pertence ao bissetor par. Qual é a característica de um ponto que pertence ao bissetor par? Quem lembra? Eles têm simetria e sinais opostos, né? Eles têm valores iguais, afastamento e cota com valores iguais, os sinais são contrários. Em Épora, as projeções eram simétricas ou coincidentes? Coincidente. Coincidentes. Bissetor par sempre vai ter projeções coincidentes. E bissetor ímpar sempre vai ter projeções simétricas. Por que bissetor ímpar são projeções simétricas? Porque os sinais são iguais. Por que o bissetor par tem projeções coincidentes? Porque os sinais são diferentes. Ok? Então, vamos entender, olhando aqui para essa imagem, numa reta qualquer, né, nas projeções, como é que eu encontro esses pontos, o H, o V, o I e o P, certo? Então, a gente vai encontrar o ponto de acordo com a característica dele. Qual é a característica de V? Sempre tem afastamento zero, não é isso? Então, olhando aqui para a minha reta, como é que eu sei que o afastamento da reta é zero? Quando a sua projeção horizontal atravessa a linha de terra. Lembra o que eu falei que R, que é a projeção horizontal, é onde tem todos os valores de afastamento? Lembram? Então, se todos os valores de afastamento estão na projeção horizontal R, quando ela atravessa a linha de terra, justamente aqui, na mudança de diedro, né? Vai ter afastamento zero. Quando ela está na linha de terra, nesse ponto, o afastamento aqui é zero. Ok? Então, afastamento zero, certo? Então, assim aqui eu encontrei o V. Como é que eu vou descobrir o valor da cota de V? Eu prolongo a linha de chamada até atingir a reta R, ou seja, até assim, atingir a reta vertical, a projeção vertical. Então, V, né, é sempre que tem afastamento zero. Como é que eu encontro? Quando a projeção horizontal atravessa a linha de terra, eu encontro o ponto V. Ó, tem um passo a passo aqui nesse slide. Ó. Primeiro, encontrar o V. V tem afastamento zero. Então, projeção horizontal atravessa a linha de terra, encontro afastamento zero. Segundo passo, encontrar o V', ou seja, a cota de V. Prolongo a linha de chamada e encontro aqui o meu V', certo? Entenderam como é que encontra o traço V? Agora vamos para o traço H. Qual a característica de H? Sempre tem o quê? Cota zero. H sempre tem cota zero. Qual a característica de... Como é que eu encontro cota zero aqui? Quando a projeção vertical, lembra que na projeção vertical vai passar todos os valores de cota. Então, quando a projeção vertical atravessa a linha de terra, eu encontro a cota, ou seja, a galinha. Lembrem disso, ó, vocês nunca vão esquecer. A galinha sempre está na linha de terra. Pode pensar em galinha mesmo, no animal. Certo? Pode pensar. Então, a galinha sempre está na linha de terra. Por quê? Porque é quando eu tenho cota zero. Certo? Então, o terceiro passo é encontrar o ponto H. Certo? A H tem cota zero. Então, a galinha vai estar coincidente com H0 aqui na linha de terra. Como é que eu encontro o valor do afastamento de H? Prolongo a linha de chamada até a reta horizontal e aqui eu encontro o H. Então, o quarto passo é encontrar o afastamento do ponto H. Agora,
O quinto passo é o quê? Bissetor par, certo? Bissetor par. Qual a característica de um ponto que pertence ao bissetor par? Valores iguais, sinais contrários. Quem é? São coincidentes. Como é que eu encontro projeções coincidentes? Ou seja, P coincidente com P'. Quando as duas retas se cruzam, ou seja, as duas projeções da reta R e R' se cruzam, eu encontro aqui P coincidente com P'. Por quê? Porque o ponto tem que ser coincidente. Então, tem que ser quando as retas se cruzam. Então, quinto passo é encontrar o ponto P, quando as duas projeções são coincidentes, certo? Gente, P sempre vai ser coincidente, certo? E aí, seja o passo, prolongo a linha de chamada para encontrar a abscissa do ponto P. Ok? Dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Vamos agora para o ponto I. O ponto I já é um pouco mais complicado de achar, certo? Por quê? Qual a característica de I? São pontos simétricos, não é isso? Pontos simétricos. Então, eu não consigo olhar para a reta de cara e dizer esse ponto é simétrico a esse é simétrico a esse. Não é mais difícil, certo? Então, por isso que para determinar o ponto I, a gente vai usar um ponto auxiliar, certo? Esse ponto pertence ao bissetor ímpar, mas não pertence à reta, tá? Para um ponto pertencer à reta, as duas projeções do ponto têm que ser coincidentes com a projeção da reta. Por exemplo, aqui, ó, veja, V pertence à reta porque projeção vertical está em R', projeção horizontal está em R, certo? Por que H pertence? Projeção horizontal, né? Está em R, projeção vertical em R'. Veja que K não pertence à reta, porque as duas projeções não estão situadas. Então, primeira forma de fazer é eu colocando K' sobre R'. Mas lembre, K não pertence, certo? Porque, ó, a projeção horizontal do ponto K não está situada sobre R. Então, eu escolho em qualquer lugar da reta, certo? Um canto para colocar K'. Coloquei K', e aí, lembra que eu disse que K pertence ao bissetor ímpar? Então, K e K' tem que ser simétricos. Quando eu escolher o ponto de K', eu vou medir, certo? O valor aqui da cota, e vou traçar o afastamento, ou seja, eu vou botar K simétrico a K'. Então, primeiro ponto, colocar K' sobre R'. Segunda coisa a fazer, traçar a minha linha de chamada simétrica, certo? E colocar a terceira coisa, ó, colocar o K, certo? Primeiro ponto, K', escolhi em qualquer lugar da reta, vou medir o valor aqui, e aí eu faço K simétrico. K, eu vou ligar até H', certo? Por isso que o ponto I é a última coisa. Porque eu já tenho que ter o ponto V e o ponto H. Liguei K até H', isso aqui é uma reta auxiliar, certo? Quando eu ligo K até H', eu encontro aqui o ponto I. Certo? Quando essa reta auxiliar atravessa a projeção horizontal da reta, eu encontro I. Veja, quarta coisa, ligar K até H', ó. Quarto. Quinta coisa, encontrar o afastamento de I. Sexta, encontrar a abscissa. E a sétimo passo, encontrar a cota. Certo? Quando eu faço esse passo a passo, eu encontro o ponto I. Lembrando, ponto I, as projeções precisam ser simétricas. Então, a mesma distância da linha de terra para I tem que ser a mesma distância da linha de terra para I'. Ou seja, a abscissa para afastamento tem que ser a mesma distância da abscissa para cota. Ok? É um pouco confuso, mas quando vocês estiverem vendo eu fazendo o exercício, talvez, né, dê para dar uma clareada.
Agora vamos para o ponto K. Ponto K, gente. Como é que eu encontro, né? A outra maneira de encontrar o ponto I pelo ponto K, ou seja, agora pela projeção horizontal de K. Eu coloco K sobre R, né? Em qualquer ponto da reta eu escolho. Qualquer ponto da reta eu coloco K sobre R, primeira coisa. Segunda, eu faço simétrico, né? Passo a linha de chamada, vou medir aqui a distância, a mesma distância eu faço K'. Lembrando, K' não vai estar situado sobre a R', só o K, certo? Porque o ponto K não pertence à reta, pertence ao bissetor ímpar. Eu vou ligar K' até o V. K' eu ligo até V. Quando eu ligo, né, K' até V, ó, quarto passo, eu encontro o valor da cota de I, o I'. Prolongo a linha de chamada, encontro a abscissa e encontro afastamento do ponto I, certo? Vejam que, independente do local que eu colocar I, ou, independente do local que eu colocar K ou K', em qualquer ponto da reta, o I vai estar no mesmo canto, ok? O ponto I está no mesmo canto. Dúvidas sobre I? Alguém quer fazer alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Gente, depois que eu encontro o traço V e o traço V e o traço H, eu posso classificar este traço, certo? Eu posso classificar o traço V e posso classificar o traço H, ok? Vamos lá. Como é que eu classifico? V e H. I e P eu não classifico, certo? Só o V e o H. O traço, vamos falar logo do traço H. O traço H sempre tem o quê? Traço H sempre tem cota 0, não é isso? H sempre tem cota 0, né? Então, eu classifico de acordo com o afastamento. Se o afastamento for positivo, o valor lá do traço H, você vai ter o quê? Vai ter um valor da abscissa, vai ter um valor de afastamento e a cota vai ser 0. Se o valor daquele afastamento for positivo, vai ser traço horizontal anterior. Significa o quê? Que a reta vai estar atravessando o espaço no semiplano horizontal anterior, que eu chamo de HA, certo? Se o traço for negativo, ou seja, se o afastamento lá do traço H for negativo, a reta vai estar atravessando o semiplano horizontal posterior. Eu classifico em HP, traço horizontal posterior, porque o afastamento é negativo. Ok? Agora, traço vertical. Traço vertical sempre tem o quê? Cota 0, né? Desculpe, afastamento 0. Traço vertical sempre tem afastamento 0. Então, se o afastamento é 0, lá no meu ponto V, eu vou ter um valor de abscissa, que não importa, né? Se é positivo ou negativo. Eu vou ter o meu V0, né? O afastamento 0, e vou ter um valor de cota. Se essa cota for positiva, vai ser traço vertical superior. Significa que a reta está atravessando o espaço no semiplano vertical superior. Se o valor da cota for negativo, certo? O valor da cota for negativo, vai ser o traço vertical inferior, VI, ou seja, a reta está atravessando o espaço no semiplano vertical inferior. Olhando aqui para esta figura, lembra que a gente viu ela há pouco tempo? Este V aqui, ó, vai ser V superior ou V inferior? Como é que eu sei? Hein? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Vamos lá, olhando aqui para esta reta. O V, traço V, vai ser o quê?
Superior ou inferior? Como é que eu sei? Superior, porque está na linha de terra. Superior. Por que superior? Porque olhando para cá, quando eu leio aqui, ó, Tá zero. da linha de terra até aqui, o valor da cota é positivo ou negativo? Para cima. Positivo. Cota positiva. Então, cota positiva vai ser V superior. Significa o quê? Ó, está indo do segundo para o primeiro diedro, lembra? Então, ela está atravessando justamente aqui o semiplano vertical superior. Entendeu? Deu para entender por que a gente classifica o traço V e o traço H? Que é justamente onde está tendo mudança de diedro. Então, se está indo do primeiro para o segundo, está atravessando o semiplano vertical superior. Agora, o traço H. Olhando aqui para H. H, ó, para baixo, o afastamento, ele é positivo, né? Se o afastamento é positivo, vai ser H anterior ou H posterior? Afastamento positivo, H anterior ou H posterior? H posterior. Anterior. Anterior, certo? Porque o afastamento ele é positivo, então significa que a reta está atravessando o espaço pelo semiplano horizontal anterior. Veja que do primeiro para o quarto diedro, cadê a seta? Do primeiro para o quarto diedro, vai ser o semiplano horizontal anterior, ok? Então, para descrever a trajetória dessa reta, vai ser o quê? Segundo diedro, aí, ó, a reta vem no segundo diedro, passa pelo semiplano vertical superior, primeiro diedro, depois semiplano horizontal anterior, depois o quarto diedro, certo? Essa é a maneira mais completa de descrever a trajetória da reta. E aqui, ó, do quarto diedro, ela continua crescendo, no segundo diedro, ela continua crescendo. Por isso que fica setinha para lá e a setinha para cá. O único diedro que é delimitado é aqui o primeiro, né? Esse diedro do meio, certo? É o diedro, né? Que ele é delimitado, que ele está entre o traço V e o traço H. Ok, gente? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? É um pouco complicado assim de cara, mas depois que a gente faz o exercício, facilita bastante. Foi igual ao ponto também. E, Quando você... meio que não estava entendendo nada, mas daí quando comecei a fazer o exercício já facilitou bastante. Quando você assiste assim, a aula teórica, você fica, meu Deus, esse negócio é muito complicado. Mas na hora que você assiste a aula prática e começa a fazer, você vê que não é. Que você, aí você começa a entender os conceitos, começa a entender por que aquilo é assim. O que eu quero é que vocês entendam, eu não quero que vocês decorem, certo? Se vocês começarem a decorar, primeiro diário vai ser assim, é muita coisa para decorar, é muita coisa, por isso que é difícil, é complicado. É melhor tentar entender. Aí, lá na aula, eu coloquei esse exemplo aqui, certo? Coloquei esse exemplo, eu fiz lá uma aula prática com esse exemplo, coloquei os pontos em épora, achei os traços, classifiquei, coloquei a trajetória, tudo bem direitinho. Inclusive, dei algumas dicas lá, algumas coisas a vocês. Tá bem legal a aula prática. Certo, gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu parar aqui. Quando a pessoa assiste as aulas práticas e teóricas no instante, a pessoa consegue entender. Eu também, sabe, né? Estava um pouco confusa, mas depois que eu fui notando os conceitos tudo bem direitinho, aí no instante eu consegui fazer atividade. Sim. Vocês viram que eu coloquei a notícia no cigarro sobre a monitora? Maíse? Sim, eu vi o WhatsApp dela, foi? Pronto, Quando vocês estiverem fazendo as questões, se tiverem dúvida, pode tirar dúvida com ela. O que eu não quero, o que eu botei dela, evitem falar em horários
fora de aula. Por exemplo, qual é o horário da gente? Manhã, de 8 às 11h30, né? Tarde, de 1h30 às 4h30, né? De umas 4h30, né? E à noite é de 6h40 até 11h20, 10h20. Então, tipo, falem nesses horários. Não falem horário de almoço, não falem depois das 10h20, que o grande problema de vocês é que vocês adoram não estudar de madrugada e aí vão tirar dúvida com a pessoa de madrugada. Evitem tirar dúvidas, né, fora desses horários. É a única coisa que eu peço. Mas, no mais, pode tirar dúvida com ela, que ela está disponível. Se vocês quiserem criar um grupo e colocar ela, eu acredito que ela aceita também. Né, para estarem tirando dúvidas, ela é bem acessível. Ok? E, assim, por isso que eu tirei alguns conteúdos, porque é muito complicado para a gente estar dando aula pelo computador, porque nossa aula é prática. Tanto é que a aula de desenho é um laboratório. Né? A sala de desenho é um laboratório de desenho. Né? Por quê? Porque ali tem aulas práticas. Por isso que alguns conteúdos eu retirei. Porque ia ficar muito complicado à distância, sem eu poder estar fazendo exemplo, né? Dando vários exemplos no quadro e vocês vendo. Ok? A senhora vai passar um exercício também, professora? Vou, sim. Toda aula eu passo exercício. Aí é para fazer naquela folha também, né? Na folha de papel milimetrado, é o ideal. Principalmente agora que vocês vão para esses traços, ponto até que dá para fazer na folha de ofício. Mas reta, eu acho que o papel milimetrado é melhor. Alguém não conseguiu comprar papel milimetrado? Teve alguém aqui que não conseguiu? Eu consegui. Professora, aí as fotos lá da atividade, ficou mais ou menos boa? Eu tive medo assim. Vou olhar agora. Vocês enviaram até sexta. Quando eu estou corrigindo, aí eu coloco sempre a observação. Em toda correção, vocês vão ver que eu coloco uma correção. Aí eu digo, na próxima atividade, melhora a foto. Tente melhorar, sabe? Tente botar a foto mais próxima, tal. Quando não está boa, eu sempre coloco a observação. Aí nas próximas, vocês melhoram. É até melhor, que a gente sabe onde é que está errando, né? Eu coloco erro, eu coloco foi que errou. Por isso que demora muito eu corrigir essas atividades. Demora muito, porque além de eu estar corrigindo por foto, eu coloco sempre a observação, né? Errou isso, errou o ponto, tipo, vamos supor, a reta. Se errar um ponto, a reta, ponto A e B. Se errar o ponto A, não colocar ele direito em épora, já errou tudo. Mesmo que você faça tudo, mas erra todo o resto. Então, tipo, para saber fazer reta, tem que colocar os pontos bem direitinho em épora. Se ficar errado, errou tudo. Aí, quando eu estou corrigindo, eu corrijo também, vocês anotem lá os valores do ponto H, do ponto V, do ponto I e do ponto P, os valores das coordenadas descritivas dos pontos. Vocês vão ver no exemplo que eu anoto. E aí, eu tenho um gabarito, certo? Que eu me baseio por ele, né? E eu corrijo de acordo com esse gabarito. Vamos supor que o ponto P foi 3, menos 2 e 2. 3, menos 2 e 2. Se lá o de vocês tiver 3, menos 1 e menos 1,9 e 1,9, ou seja, 1/10 de diferença. Ou até 2/10 eu considero. Mas se tiver, por exemplo, se for 2 e menos 2, e tiver lá menos 1 e 1, eu não vou considerar, ou seja, é 1 centímetro. Então, está errado. Alguma coisa foi feito errado. Certo? Ok? Certo. Ok. Professora, tem um menino aqui perguntando se o pacote com 50 folhas de papel milimetrado é o suficiente para a matéria inteira. Eu acho que não. Talvez vocês usem 1,5. Quem mora na mesma cidade, mas não comprem agora. Pode ser que dê. Né? Pode ser que dê, porque eu reduzi as atividades, né? Pode ser que dê. Certo? Não comprem agora. Só se acabar, vocês compram outro. Certo? Mas, no geral, nas aulas, né? Nas aulas
presenciais nunca dava, né? Quando chegava a terceira unidade, primeira aula, segunda, os alunos, às vezes, compravam o papel, um bloco e dividia, 3 alunos, sabe? Compravam o mesmo bloco e dividia, mas, tipo, dá quase, mas não dá. Agora aqui, né, como diminui o conteúdo, pode ser que dê, não tenho certeza. Certo? Alguém mais quer fazer pergunta? Deixa eu olhar o chat. Professor, o pacote 50 folhas. André, não conseguiu. Esse link é o quê, Pedro Henrique? É do grupo do WhatsApp. Sim, certo. Na gráfica. André, mas em gráfica você não compra, não. É em livraria, viu? Papel milimetrado vende em livraria. Você mora em qual cidade, André? É em Tabuleiro, no Ceará. Nas livrarias, você procurou em livraria? Procurei não, vou procurar. Procurei só na gráfica mesmo. Aí Não, eles mas não. Eu perguntei, tipo, indicasse algum lugar para comprar, eles não disseram livraria, não. não, em livraria que tem, em livraria. Você encontra o bloco, o papel milimetrado. Certo. Mais alguém? Alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida? Bom, então, se não tem mais dúvida, certo? Eu vou encerrar a aula e vou postar agora os vídeos da aula. Esse vídeo, daqui a pouco, né, quando processar o Google Meet que me enviar, vou postar o vídeo da aula teórica e o vídeo da aula prática sobre esse conteúdo e já vou também colocar a tarefa para me entregar até sexta-feira, ok? Então, tenham todos, né, aproveitem, já são 9h18, aproveitem que dá tempo de vocês assistirem os vídeos. E quando estiverem fazendo o vídeo, a aula prática, já vão ali desenhando também, tá, gente? Já vão ali desenhando também. Ok? Tchau. Valeu, professor. Valeu. Tchau. Tchau, professora. Feliz Dia das Mulheres. Ah, para vocês também, para todas nós. Feliz Dia da Mulher. Antes de vocês saírem, uma informação importante que eu esqueci. Na tarefa de hoje, são 2 questões, certo? Então, eu vou cadastrar 2 tarefas, cada uma valendo um ponto. Ok? São 2 tarefas que eu vou cadastrar. Então, vocês têm que responder uma, encaminhar, e responder outra, encaminhar. Viu? Certo. Ok. Vai no grupo. Tchau. Tchau, feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres. Tchau.